Nós temos para hoje, inicialmente, a correção de alguns exercícios que foram recomendados, certo? Da página 383. São algumas coisinhas para a gente lembrar o conteúdo antes de irmos adiante, certo? Eu vou resolver aqui com vocês e vocês podem copiar aí, se vocês têm caderno, porque não vai ter espaço nessa página aí para fazer, para copiar, né? Daqui eu abri uma página em branco aqui para a gente resolver um por um, certo? Organizem-se bem para poder contar com esse material posteriormente. Então, questão 1, letra A. 2B mais 3 ao quadrado. Então, como eu disse durante a aula, é interessante... E chegou alguém? Só um pouquinho. Gente chegando ainda. Ah, meu amigo Oliver. Como eu disse na aula passada, seria interessante que vocês conseguissem fazer isso de forma direta. Porque é para isso que a gente estuda isso, para poder fazer essa questão aqui de forma direta assim. Isso daria 4b ao quadrado mais 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, b mais 9. Certo? Essa seria a resposta direta e final. Da onde ela vem? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Então, gostaria que vocês tentassem fazer de forma direta para vocês realmente aproveitarem o tempo, né, com essa aprendizagem. Temos também a letra C nessa questão, onde temos 2xy menos 3w. Certo? Então, para quem se aventura para fazer direto, vai encontrar o quê? Vai encontrar 4x ao quadrado, y ao quadrado. Menos, olha só de novo, 12. 2 vezes 2, vezes 3 dá 12 de novo. 12xy. Ô, professor, por que você pulou com você? Porque eu só pedi para fazer a A e a C. Ah, tá. Aham. Depois, aí vamos lá, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, xy w. E por último, 9w ao quadrado. Certo? Mas quem não faz direto ainda sabe que isso vem de 2xy ao quadrado menos 2 vezes 2xy vezes 3w mais 3w ao quadrado. Correto? Dessa questão, então, só tinha recomendado a A e a C. Certo? Depois, na número 2, nós temos fatorações. Y ao quadrado mais 4ay mais 4a quadrado. O que é preciso observar nessa situação?
São 3 termos, então vai ser um trinômio. E esses dois, o primeiro e o último, tem raiz quadrada exata. Certo? Essas raízes são y e depois 2a. Ô, professor, a Maria Isabel falou que é para você aceitar o Eliabe. Quem? O Eliabe. O que tem? Ele está pedindo para entrar? É isso? É. Certo, então. Valeu, obrigado. Aham. Muito bem. Ainda faltam 4 pessoas, que agora eu não sei quem são, mas faltam 4. Enfim. Então, essa daí a gente faz as raízes e pronto. E coloca o quadrado aqui. 2 vezes 2, 4ay. Essa aqui era a letra B. Já número 2, eu ainda tinha recomendado a letra E. A letra E, que é m elevado à quarta, menos meio m ao quadrado, mais 1/16. Então, também são 3, e o primeiro e o último tem raiz quadrada exata. A raiz aqui vai dar m ao quadrado, e a raiz aqui vai dar 1/4. Como no meio é menos, eu no meio terei menos. E pronto. 2 vezes 1/4 dá menos 1/2, né? 2 vezes menos 1/4. Esse aqui do meio é sempre o dobro. O dobro de 1/4 é 1/2. O dobro de 2 é 4. E assim vai. É o dobro do tudo. Essas, então, as duas recomendadas da questão 2. Também recomendei 2 ou 3 da questão 7. Na questão 7, nós queremos já resolver equações, né? Então, já vamos aplicar isso aqui que nós aprendemos para resolver equações. Na letra A, vai ser necessário primeiro escrever corretamente. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos 30x mais 25 igual a 0. A forma geral da equação é sempre assim. Primeiro vem o x ao quadrado, depois vem o termo com o x e, por último, o termo independente. E não tem x. Notem que essa expressão aceita a raiz quadrada, que vai ser 3x, e aceita a raiz quadrada, que vai ser 5. Certo? 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então, nós temos que 3x menos 5 ao quadrado é igual a 0. Conforme a gente viu na aula passada. Se o quadrado é igual a 0, então a expressão também é igual a 0. Raiz quadrada de 0 é 0. E aí eu faço 3x igual a 5, o que vai me dar x igual a 5/3, que é o meu conjunto solução dessa equação. Beleza? Na letra B não, letra D, que foi outra recomendada,
nós temos 2m ao quadrado menos 50 igual a zero. Essa aqui pode ser feita de duas maneiras, fatorando ou então fazendo direto. Certo? Mas mais prático é fazer isso aqui, ó. 2m ao quadrado igual a 50. M ao quadrado igual a 50 sobre 2. M ao quadrado igual a 25. Certo? Agora, vocês lembram que a gente aprendeu na aula passada? Sempre vai ter duas. Não é? M igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. M igual a mais ou menos 5. E a solução? Menos 5, porque menos 5 ao quadrado dá 25. E mais 5, porque 5 ao quadrado dá 25. Certo? Esse é um caminho para resolver essa questão. É o caminho mais prático. Mas existe também o caminho da fatoração. O caminho da fatoração, nesse caso aqui, é um pouco mais trabalhoso. Porque primeiro tem que colocar o 2 em evidência. Aí fica assim. Certo? Aí o 2 vem para cá dividindo. E vai dar 0. Beleza? E aí, essa expressão é m mais 5 vezes m menos 5. Se o produto dá 0, é porque um deles tem que dar 0. E aí a gente encontra as duas raízes do conjunto solução. Certo? Então aqui a gente optou pelo caminho da fatoração. M ao quadrado menos 25 vem de m mais 5 com m menos 5. Temos que lembrar dessa expressão aqui. A soma vezes a diferença dá a diferença dos dois quadrados, extremamente utilizado na racionalização de denominadores. Não é? Então, por favor, observem as duas maneiras que eu usei para resolver. Notem também que eu sempre dou um bom tempinho para vocês copiarem com atenção. E se vocês tiverem alguma pergunta, precisa falar ao vivo. No chat agora eu não enxergo nada. Se você escreveu alguma coisa aí, eu não posso te responder, porque eu estou apenas aberto com essa página que vocês estão vendo. Então precisa interferir verbalmente, falando mesmo. Beleza? Então, a maioria das pessoas usa essa forma que eu vou apagar primeiro aqui agora. A forma direta. Eu fiz primeiro aqui para vocês. Certo? Aliás, tem autores e tem livros e tem escolas que nem ensinam pela fatoração. Só ensinam esse modo direto. Pela fatoração é um adendo a mais que vai fazer diferença para aqueles que estão interessados. Mas, por exemplo, na letra E, que também foi recomendada,
vocês podem fazer direto. Tá? Se vocês quiserem fazer pela fatoração, vocês vão encontrar o 2 em evidência, o menos 2 em evidência, né? E aí vai dar a quadrado menos 9, se vocês fizerem por fatoração. Mas se fizerem como a gente normalmente faz, vai dar tudo certo, porque temos menos 18 dividido por menos 2, portanto, a quadrado igual a 9. Nessa forma direta, só não pode esquecer que a vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Sempre mais ou menos. E aí, nós teremos a igual a mais ou menos 3. E aí, nossa solução será menos 3 e mais 3. Beleza? Essas eram, então, as questões que eu tinha recomendado para vocês irem trabalhando aí com as equações. Tá legal? Então, vocês aprenderam a forma fatorada, certo? E vocês já aplicaram essa forma de alguma maneira. Certinho? Sem mais delongas, nós vamos passar para um próximo passo, que também é uma equação interessante. Posso apagar aqui, né? Todos já copiaram. Então, agora vocês vão precisar um pouquinho do caderno, tá? Vocês vão precisar um pouquinho do caderno, porque a gente vai trabalhar equações completas e incompletas. Vai classificar isso, tá? Então, hoje é dia 21 de julho. Se não tivesse problema com nenhum tipo de coronavírus, nós hoje estaríamos em férias, né? Mas nós já curtimos nossas férias lá em março. Então, hoje é dia 21 de julho. Nós temos o seguinte: equações do segundo grau. Certo? A gente vai classificá-las em incompletas. Por exemplo, essas aí que a gente resolveu. Digamos, 2x ao quadrado mais 32, ou melhor, menos 32, igual a 0. Certo? A gente vai poder também resolver equações do tipo 2x ao quadrado menos 7x igual a 0. Então, essas duas aí são incompletas, porque falta alguma coisa, né? Também poderia ter algo assim, ó, 3x ao quadrado igual a 0. Só não pode faltar o x ao quadrado, porque se faltar o x ao quadrado, não será equação do segundo grau. Bom, essas são as incompletas, mas nós também temos as completas. Por exemplo, as que a gente já resolveu com quadrado perfeito, trinômio do quadrado perfeito. Por exemplo, essa aqui. Ela é completinha porque ela tem os 3 termos.
Essa aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Tá? Porque tem raiz no início e no final. Mas nós podemos ter também uma coisa chamada trinômio do segundo grau, onde não tem raiz quadrada exata, mas a tabuada que vai dar aqui vai dentro da soma ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 2 e menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E menos 2 com menos 3 dá menos 5. A gente resolveu questões assim. Também podemos ter situações em que isso não seja possível observar. Tá? Olha só. Aqui não é possível observar isso. Para esta última, nós vamos aprender a usar uma fórmula resolutiva. Vocês talvez já ouviram algum colega ou alguma pessoa falar de uma fórmula chamada no Brasil de fórmula de Bhaskara. No Brasil, algumas pessoas chamam essa fórmula por esse nome, em homenagem a um matemático hindu chamado Bhaskara. Mas isso é outra conversa. Essa fórmula a gente vai aprender dentro de algum tempo. Aqui a fórmula, então, nesse caso último, aqui trinômio do segundo grau, onde a gente consegue ver pela tabuada, e o primeiro exemplo, trinômio do quadrado perfeito, porque tem raízes quadradas no começo e no final. Exatas, né? X ao quadrado tem raiz exata, 9 tem raiz exata. Certo? Poderia até ser outro número na frente do x ao quadrado, desde que tenha raiz exata. Ok? Aqui faltou o quadrado. Então, essas são as formas. Nós temos aqui nós temos 3 tipos de forma incompleta. Certo? Essa primeira a gente já resolveu, parecidas. A segunda ainda não. E a terceira é evidentemente igual a zero, né? Não tem segredo nenhum. Então, é isso que a gente precisa, primeiramente, ter em mente. A diferença entre as equações completas e incompletas. Ok? Como se resolve, então, essa segunda incompleta? Essa primeira aqui, você já sabe resolver. Certo? Essa segunda, vocês vão ver agora, então, como se faz. Olha só. Resolução. Quando C é igual a zero. Tá? Por que eu chamo de C? Só para vocês verem aqui, a equação geral é assim. Certo? Então, nessa situação aqui, o A vale 2, o B vale menos 1 e o C vale menos 3. É isso aí que a gente vai utilizar futuramente na fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Não precisa se preocupar com isso agora. Na nossa questão aqui, só tem 2 termos, né? 2x ao quadrado menos 7x igual a zero. Nós só temos o A e o B. O C sumiu. Se ele sumiu é porque ele era igual a zero. Certo? Nessa outra situação que a gente acabou de ver, essa aqui, também falta alguém. Quem falta aqui é o termo do meio. É o B. Se ele não está lá, a gente pode considerá-lo igual a zero. Certo? Essa equação a gente já sabe resolver. É bem facinha. Tem até 2 maneiras, né? Fatoração ou direto. Certo? Essa aqui só tem uma maneira de resolver, que é por fatoração. Mas a gente só coloca o x em evidência.
olha só como é fácil. Vocês sabem colocar x em evidência, não é? Se eu colocar x em evidência, ele vai deixar 2x aqui e menos 7 no segundo termo. Certo? A gente coloca o x em evidência desse jeito. Aí, a gente já viu na fatoração da outra equação que se a gente tem um produto igual a zero, a gente diz que um dos dois é igual a zero. Porque senão não daria zero. Um dos dois deve ser igual a zero. Então, aqui já temos um valor para x e o outro valor vai aparecer aqui. Bem fácil. Como uma equação de primeiro grau de tempos ímpios. Conjunto de solução dessa equação, 0 e 7 meios. Certo? 0 e 7 meios. Olha só como é simples. Vamos fazer mais uma para vocês pegarem o jeitinho. Lembrem-se que a gente coloca apenas e somente o x em evidência. Mesmo que haja fator comum, a gente não vai ligar para isso. A gente vai só botar o x. Vamos usar um exemplo 2. Digamos 3x ao quadrado mais 6x. Quem já quer fazer, lembre, é só o x em evidência. Aqui a gente poderia botar 3x em evidência, pela regra que a gente aprendeu. Mas é mais prático botar apenas o x em evidência, porque esse tipo de equação, atenção ao que eu vou falar, sempre vai ter um dos valores igual a zero. Anotem aí, sempre um deles vai ser zero. Da outra forma incompleta que nós vimos, sempre vai ter opostos. Mais 5 menos 5. Mais 3 menos 3. Aqui sempre vai ter um valor igual a zero. Certo? Então, aqui, nós temos, então, que colocar o x em evidência novamente. Poderia botar o 3, né? Mas não faço porque é mais prático deixar somente o x. E aí eu tenho 3x mais 6. Certo? Eu repito, poderia ter colocado 3x, mas não faço isso para ser mais prático. Por que é mais prático? Porque daí já sai x igual a zero. Pronto. Primeiro valor já saiu. É o valor que sempre vai sair. Ou 3x mais 6 igual a zero. 3x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 3. X igual a menos 2. Correto? Portanto, a minha outra raiz, a gente chama esses valores de raízes. E as raízes formam um conjunto de solução. Para tirar a prova, se você fez certo, basta colocar as raízes, uma de cada vez, no lugar de x. 3 vezes 0 ao quadrado dá 0, mais 6 vezes 0 dá 0, igual a 0. 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12 positivos. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Portanto, a resposta é igual a zero. Então, quando nós colocamos os valores do conjunto de solução que nós chamamos de raízes, no lugar do x, a gente encontra uma estimação verdadeira. No caso aqui, a resposta vai dar zero. Ok? Então, esses são dois exemplos de equação onde vocês têm o nosso x em evidência. Certo?
Para continuarmos estudando isso, vamos ver se nós temos alguns exemplos no nosso caderno. Olha só, na página 300... Professor, a Rafa pediu para você aceitar ela. Ela saiu sem querer. Ela caiu. Só um pouquinho, obrigado por avisar. Mas ela não está aqui. Ela está pedindo permissão? Sim, porque ela saiu sem querer. Ah, mas ela precisa então... Mas ela está presente, Rafa, volta. Ela está aí, cachorrinho cor-de-rosa dela. Tá aí sim, né, Rafa? Faz aí, né? Oi, oi. Alô, Rafa? Sim. Sim, né? Legal, valeu. Tudo beleza, obrigado por avisar. Então, na página 382, vocês vão encontrar algumas equações que a gente vai, então, resolver. Acho que isso aqui eu posso apagar, né? Vocês já copiaram. Nossas equações incompletas. Olha só. É página 382, na número 1, letra A. Nós temos aí 5x ao quadrado mais 10x. Notem que esse exemplo é muito parecido, esse exercício é muito parecido com o exemplo que ainda está aqui na tela, que vocês podem observar aí. Certo? O que vai acontecer com essa brincadeirinha? Vocês já sabem o que fazer, né? Somente o x em evidência. Certo? Então vai ficar desse jeito. Se vocês já fizeram aí, colocar o x em evidência, vai deixar... Opa, tem um erro. Vai deixar 5x mais 10. X em evidência. Assim, eu posso dizer que x é igual a 0. Já tem 1. Ou 5x mais 10 é igual a 0. Certo? Ficando 5x igual a menos 10. Logo, x igual a menos 10 quintos. X igual a menos 2. Está vendo? Então é parecido com o exemplo. A solução é o mesmo. É a mesmo ponto. Certo? Está aí uma questão resolvida. Questão parecida com essa também é a questão da letra E. Nós também podemos resolver.
Na letra E, nós temos primeiro que lembrar do produto notável. Temos um produto notável para resolver aí. Vocês ainda lembram? Esse ali vai dar do tipo A mais B ao quadrado. A gente começou a aula hoje com um desses, né? E aqui é que você vai enxergar a vantagem de saber fazer direto. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Olha só, você já economizou uma linha, porque você sabe fazer direto. Quem ainda não sabe fazer direto, observe a fórmula e tente entendê-la melhor para conseguir fazer direto. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Notem também agora que aqui poderia já ter cancelado na linha de cima, porque vai acontecer isso aqui, ó. 4 menos 4. Na linha de cima eu já podia ter feito isso. Beleza? Então aqui vai dar 0 e fica só essa daqui, ó. E aí eu já posso colocar em evidência. Porque a gente aprendeu que primeiro bota tudo para frente, né? Do igual. No segundo membro fica apenas o 0. Para que a gente encontre a forma geral da equação. Como o 4 e o menos 4 se anularam, a equação ficou incompleta. E aí a gente pode resolver por nosso método de x em evidência, que faz isso acontecer bem rapidão. Coloco o x em evidência e depois calculo o outro e obtenho o conjunto solução. Não é lindo? Maravilhoso? Uma coisa show de bola. Certo? E por aí vai. Tá bom? Olha, nessa página, na página 382, tem mais alguns exercícios, tá certo? Onde vocês vão encontrar diferentes maneiras para resolver. Por exemplo, a letra D dessa questão aí, ela é treinando de segundo grau. Vocês já observaram? Vamos apagar aqui. A letra D é interessante. Olha só, b ao quadrado mais 9b mais 14. Então, essa é completa. Ela é completa. Mas ela é um trinômio do segundo grau. Ela pode ser resolvida pela tabuada. Porque a única tabuada que dá 14 é 1 vezes 14 ou 2 vezes 7. E o 2 vezes 7, o 2 e o 7 estão aqui dentro do 9. Ou seja, essa continha, essa expressão vem de x mais 2 vezes x mais 7. É o trinômio do segundo grau, a gente faz pela tabuada, como a gente fez na aula passada. Estou aproveitando para resolver com vocês. Professor. Certo? Oi. Não é B. Hã? É a letra D. É X ou B. Ah, B. Ah, sim. É o velho costume, né? A gente sempre usa X. Isso mesmo. É B. Valeu? Então, essa aí vocês também se lembram. O 14 vai dar 7 vezes 2.
né? A gente fez algumas na aula passada. E aí nós temos B mais 2 igual a 0 e B mais 7, ou, né, igual a 0. Da onde vem B igual a menos 2 e B igual a menos 7. Solução, sempre dois valores, né? Diz que vem ordem crescente, mas não vai. Olha aí, os dois valores aí. É uma forma diferente, ela é completa e ela é trinômio do segundo grau. Certo? Aquelas que a gente já comentou, vocês já aprenderam as formas incompletas. O trinômio quadrado perfeito, quando tem raiz quadrada. E aqui, quando não tem raiz quadrada, a gente vê pela tabuada. Certo? Isso é o que a gente gostaria que vocês tentassem fazer sempre que for possível. Beleza? E para vocês se divertirem um pouco com cada um desses tipos, na página 385, anota aí para não esquecer, né? 385, vocês podem fazer todas, na letra número 9. Número 9, podem fazer todas, inclusive a letra E, mas vocês não vão ter, acho que não vão ter dificuldade, não. Para a gente depois passar para a fórmula do nosso amigo Bhaskara, e na verdade essa fórmula nem é dele, mas eles chamam de fórmula de Bhaskara. Aconteceu que ele escreveu um livro chamado Lilavati, onde ele botou vários probleminhas do segundo grau. Lilavati era o nome da filha dele, e ele chamou o livro de Lilavati porque ela tinha passado por uma decepção amorosa, etc, 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 e daí ele escreveu esse livro. No caderno 3, eu acredito que está escrita essa história aí sobre a filha do Bhaskara. Ok? Então, minha gente, vocês então têm aí uma recomendação de algumas atividades. Estamos com 28 alunos presentes. Estão 6 fora por agora, então. Pelo menos estão aqui clicados, né? E a gente volta, então, amanhã com essas questões na nossa próxima videochamada. Abraço para vocês, bons estudos, se cuidem bem e tentem resolver essas equações, ok? Tchau para todos. Tchau. Tchau.